João 6, a partir do versículo 5, nós lemos assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhe bastam, para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Disse Jesus: Fazer reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. Amém? Amém. Esse é o milagre da multiplicação dos pães, é o primeiro milagre. Esse milagre, ele se repetiu. Primeira vez foram cerca de 5.000 homens, o segundo, cerca de 4.000, e é um dos milagres mais espantosos que a gente vê na palavra de Deus. Ele é tão espantoso, eu nunca vi, eu já vi alguns milagres acontecerem, já ouvi falar de milagres grandiosos acontecerem, mas multiplicar comida desse jeito, de maneira sobrenatural, é uma coisa que eu nunca nem ouvi dizer. É possível que alguém tenha experimentado esse tipo de coisa ao redor do mundo aí em algum lugar. Mas é um milagre tão extraordinário que algumas pessoas chegam a achar que ele não aconteceu. Gente que se diz crente, vira e fala assim: não, na verdade o que Jesus fez foi que ele reuniu o povo ali, dividiu em grupos, e aí ele começou a distribuir aquele pouquinho que tinha, e isso inspirou o povo. Então todo mundo começou a distribuir um pouquinho também, e aí todo mundo, no fim das contas, acabou comendo. Abobrinha, gente. O texto é claro, foi a partir desses pães e desses peixes que Jesus começou a distribuir. E o milagre foi tão impactante, e o povo ficou tão maravilhado com aquilo que tinha acontecido, que queria pegar ele à força para fazer ele ser rei, ali na mesma hora. Para você ter uma ideia, como esse milagre foi marcante para as pessoas que estavam lá, existem 4 livros na Bíblia que contam a vida de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse, tirando a ressurreição de Jesus, é o único milagre que os 4 contam. Para você ter uma noção assim de como que isso impactou a vida daquelas pessoas que estavam lá. Impactou tanto que depois, no próprio livro de João, a gente vê Jesus ia fazer outra coisa e o povo estava atrás. E Jesus percebeu que eles queriam era ver ele multiplicar pão de novo. Queriam comer mais, né? Queriam comer de graça. E a gente fica pensando, se Jesus disse que a gente pode fazer coisas maiores do que essa, e a gente vê na história da igreja outros milagres se repetindo, e a gente crê que realmente esse milagre foi desse jeito, será que a gente não pode, olhando bem para esse texto, aprender algumas coisas sobre multiplicação? Quantas vezes a gente vê Jesus falando com a gente, como ele falou, dá-lhe voz de comer, e a gente fica assim: eu tenho tão pouco para ajudar as pessoas, eu tenho tão pouco para contribuir, e às vezes tem tão pouco para a gente mesmo. Qual pai de família que não queria chegar dentro de casa e fazer ali um milagre da multiplicação? Eu já vi algumas vezes, eu nunca vi em grande proporção dessa maneira, mas eu já vivi ao longo da vida algumas experiências que se parecem muito com isso. De a gente ter poucos recursos para dividir para muita gente,
E a gente vai lá e faz uma oração, Senhor, multiplica porque o negócio está difícil. E não é bota mais água no feijão não, é multiplica mesmo. E chega no final, você vê que todo mundo se fartou. Já viveu essa experiência? Amém? E de repente você percebe que ainda sobrou um pouquinho e está todo mundo farto. Essas coisas podem sim acontecer nas nossas vidas. E eu quero convidar você a olhar com muita atenção para alguns detalhes, são detalhes importantíssimos que a gente vê nesse texto, que podem abrir os nossos olhos para colocar em prática, porque Jesus não estava simplesmente multiplicando o pão. Tudo que Jesus fez foi didático, foi para dar exemplo. Até a morte dele foi para dar exemplo. A gente lê lá, né? Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Em 1 João 3,16. O próprio batismo de Jesus foi para dar exemplo. E aqui a gente vê também ele fazendo milagres para ensinar a gente. Já pensou, Henrique? Você multiplicando em nome de Jesus? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês nesse texto é que Jesus pega esse pão e o que ele faz? Quem prestou atenção? Ele dá graças a Deus. Percebe que no momento que ele dá graças, ele tem pouco na mão. Não está tudo multiplicado. Ele tem pouquinha coisa, mas aquele pouco que ele tem, ele agradece ao Senhor. Era comum na cultura hebraica, toda vez que eles iam comer o pão, que eles iam partir o pão, eles tinham uma oração específica lá que eles davam graças a Deus pelo pão existir. Você sabe o que isso significa? Você dar graças a Deus por alguma coisa? É você afirmar, é você ter consciência de que aquilo que você tem foi Deus que deu. Todo recurso que chega na mão de um crente, nós temos essa consciência de que, na verdade, só chegou na sua mão porque foi Deus que deu. Independente da quantidade. Se você só tem lá 5 pãezinhos dentro de casa, ou se você tem uma fartura de alimentar a multidão, entenda, meu irmão, que aquilo só está ali na sua mão porque foi Deus que deu. Eu me lembro de um episódio daquele desenho dos Simpsons, um episódio bem... A família Simpson está lá na mesa e eles pedem para o Bart fazer uma oração agradecendo. E o Bart faz a seguinte oração: Senhor, por que a gente tem que agradecer se a gente pagou por essa comida? Aí todo mundo fica escandalizado. Mas tem muita gente que pensa assim, que pelo fato de você ter trabalhado, você ter se esforçado, você ter pago por aquilo, simplesmente aquilo ali, você não precisa agradecer. E mesmo, às vezes, as pessoas agradecem religiosamente, ritualmente, mas não entenderam ainda o que é ter um coração grato. Nós, cristãos, que vivemos as promessas de Jesus, de que Ele nos acrescenta todas as coisas, que a gente não precisa viver ansioso por coisa alguma, que Ele derrama sobre nós o seu cuidado, a sua provisão, nós precisamos reconhecer que tudo que nós temos vem dEle. Você pagou, é verdade, porque Ele te deu um trabalho. A fonte está no céu, mas o canal, cada momento da sua vida vai ser uma coisa. Em um certo momento da sua vida, o canal para abençoar você eram seus pais. Em outro momento é um emprego. E aí você já deve ter vivido essa situação. Você perde esse emprego, mas a fonte não secou. É só o canal que está mudando. E Deus continua abençoando você por outros canais, por outras maneiras. Não é assim? E aí Ele vai dar outro emprego, é outro canal que Deus está usando para abençoar você. Mas a fonte, nunca perca isso de vista. A fonte está no céu. Você pode, de repente, ter ali um punhadinho pequeno de arroz no seu prato. É o pouco que você está ali recebendo. Entenda que aquele pouco também foi Deus que deu. Não perca de vista isso. Algumas famílias têm perdido essa prática de agradecer a Deus no momento das refeições. Isso é religiosidade, larga isso para lá, né? Ou então, ao invés de agradecer a Deus, aprenderam simplesmente a abençoar a refeição. É interessante também, não tem nada contra. Você vai ter ali um feijão abençoado. Usando a linguagem dos católicos, um feijão bento, né? Mas não é a mesma coisa que agradecer. Não é a mesma coisa que você reunir a família e ter um momento ali de
de agradecimento ao Senhor, reconhecendo, isso aqui que nós temos veio do Senhor. Nós só temos isso aqui na nossa mesa porque foi Deus que nos deu. A segunda coisa que a gente vai ver aí tem a ver com algo que Jesus fez. Tinha ali cerca de 5.000 homens. Eles sabem disso porque juntaram esses homens em grupos pequenos. Esse texto de João fala que Jesus mandou os homens se reclinarem na relva, se assentarem lá na graminha, né? Mas os outros evangelhos vão dando mais detalhes. A gente vê que eles se reuniram em grupos de 50 e de 100. A gente percebe um detalhe muito importante nisso, que antes da multiplicação, antes de vir uma bênção maior, veio a organização para que essa bênção viesse. Imagina você a seguinte situação: se Jesus vai lá e multiplica essa tonelada de pão e de peixe, e está todo mundo lá misturado, e Jesus vira e fala assim: agora pessoal, é 1, é 2, é 3, atacar! Imagina o que teria acontecido. A bênção de Deus, a graça de Deus, ia acabar virando desgraça do homem, porque ia dar morte. Tá? Vocês já viram como que é uma multidão? Imagina, 5.000 homens. O judeu não contava mulheres e crianças. Alguns especulam que deveria ter ali cerca de 10.000 pessoas. Eu me lembro, eu com 10 garotos em cultos nas casas, né, em célula. Há uns anos atrás, o pessoal vinha servir pipoca. E na casa de gente que nem era da igreja, vergonha que eu passava, né? Na hora que a dona da casa botava lá a baciona de pipoca, o pessoal atacava, a meninada atacava, sem brincadeira, ia parar a pipoca em cima do ventilador de teto. Eu parei e fui ver, era pipoca mesmo, de tanta bagunça que a meninada fazia. Imagina 10.000, você já viu 1.000 pessoas juntas num lugar só? Imagina, gente, que confusão que não daria. Isso traz uma lição muito importante para a gente, porque para toda bênção que Deus vai derramar sobre nós, a gente precisa ter uma certa estrutura para armazenar isso. Lembra lá de José no Egito, falando para construir armazéns para poder receber? As coisas para o reino de Deus não devem ser bagunçadas. Eu aprendi isso relacionado até à igreja, há alguns anos atrás. Às vezes a gente quer que Deus mande pessoas para a igreja. Igrejas conseguem fazer isso, juntam uma porção de gente, mas não tem estrutura para cuidar dessa gente toda. Não tem um mínimo de organização. E a Bíblia ensina que até no culto você precisa ter organização, precisa ter uma ordem estabelecida, porque Deus não é Deus de confusão. Às vezes as pessoas pensam que para as coisas de Deus não precisa de planejamento, porque o Espírito Santo vai vir, vai pegar sua mão, vai pegar sua cabeça e na hora vai dar tudo certo. Não é isso que a Bíblia ensina para a gente. Em vários pontos das Escrituras a gente aprende. Organizem-se. Deus deu lei para o povo no Antigo Testamento simplesmente para isso. A gente vai juntar um monte de gente num lugar, mas não vai fazer discípulos do Senhor. Isso com relação à igreja, né? Agora pensando com relação à casa da gente. Quantas bênçãos de repente você não está aí deixando de receber do Senhor, simplesmente por falta de organização, por falta de disciplina? Para pensar. Como é que tem pessoas, Jorge, que têm um salário imenso e vivem endividadas, e tem pessoas que ganham um pouquinho e têm uma vida próspera? Prosperidade na Bíblia não tem a ver com riqueza, tem a ver com você ter tudo o que você precisa. Como é que pode uma pessoa que muitas vezes tem uma vida, tem um salário menor, tem uma vida mais próspera do que outros que ganham tanto dinheiro? Vocês já viram essa história de pessoas que ganham na loteria e perdem tudo? Muitas e muitas histórias. Aliás, a maior parte das pessoas que ganham na loteria perdem tudo. Por quê? Porque eram pobres e a sua alma continua de pobre. Continua indisciplinada, continua desorganizada, sem saber o que fazer com aquele monte de dinheiro. E aí o que acontece? Perde tudo. Entenda que antes de vir isso, antes de vir grandes bênçãos sobre a sua vida, algumas coisas precisam ser organizadas na sua vida. E organização é uma coisa que dá trabalho. Eu tenho lá na minha casa uma coisa que a gente chama de quartinho da bagunça. Quem tem um quartinho da bagunça em casa aí? Levanta a mão.
né? Quanta gente. Eu estava ouvindo uma pregação um atrás aí que o pastor falava assim: demorei tanto para ter minha casa, gente. Custou tão caro construir cada cômodo. Eu vou reservar dentro da minha casa um quarto para bagunça morar lá dentro? Tem um quarto da bagunça? Aí aquilo doeu, né, no meu coração. Esses dias para trás eu estava com tempo livre aí por causa da greve. Eu fui lá atacar o quartinho da bagunça. Gente organizada a trabalho. Eu passei acho que uns 2 dias mexendo com bagunça, jogando coisa velha. E achei lá trabalho de quando eu estava no ensino médio, trabalho da faculdade, coisas antigas, comida de mofo, só esperando o momento de ser jogado fora. E estava lá, dentro da minha casa. E eu pensando, né, eu estou querendo ter um filho. E aqui vai ser o quarto do neném, o quarto da bagunça lá. Se eu não organizar a minha casa para receber, como é que Deus vai mandar? Você percebe? São muitas coisas que a gente precisa, na verdade, organizar nas nossas finanças mesmo. Você pede que Deus mande, que Deus aumente o seu salário, mas você não sabe cuidar direito, não sabe organizar o tanto que você tem hoje. E sai gastando de maneira indisciplinada como se não houvesse amanhã. Aparece um negócio para comprar, vai lá e compra. Aparece outro, acabou o dinheiro, mas tem o cartão. Como se o cartão fosse uma outra fonte, né? Você não tivesse que pagar aquilo. Aquilo que é dívida ainda não é seu. Coisa que você tem na sua casa que ainda não está pago, aquilo ainda não é seu. Você já parou para pensar? Gente, organizar as coisas, disciplina, não só dá trabalho, como também exige sacrifício. Exige um pouquinho de sofrimento, sim. Eu gosto muito de tomar banho quente, banho morno, banho quente. Porque eu passei muito tempo na vida tomando banho gelado, né? Chegava em casa, às vezes tarde da noite, né? O frio, passei o dia todo trabalhando, estudando, chego lá, aquele chuveirão assim, com aquela água gelada, e não tem jeito, você trabalhou o dia inteiro, você tem que tomar banho. Então o que acontece? Eu hoje gosto, em nome de Jesus, né? Vou dar uma profetada aqui na minha vida. Eu ainda vou ter uma banheira na minha casa. Para eu botar um monte de água quente, deitar dentro, ficar lá. O dia que eu estiver muito cansado, muito estressado, deitar lá e ficar lá de bobeira. Mas eu quero dizer para vocês, presta atenção agora na parte mais importante, tá? Banheiro de neném. Presta atenção agora no que eu vou dizer. Olha, se eu precisar voltar a tomar banho gelado na minha vida, eu vou tomar banho feliz. Você sabe por quê? Porque eu não sou uma alma mimada. Eu não vou ficar, ai, quanto tempo, eu tomei banho gelado. Se eu precisar, eu vou tomar de novo, gente. E daí? Quantas pessoas no mundo afora estão aí tomando banho gelado? Qual o problema? E olha, muita gente fica fazendo drama, fica se fazendo de coitadinho e usando essas coisas de desculpa para poder não organizar as finanças. Eu dei o exemplo aqui do chuveiro, mas na verdade é para muita coisa. Eu não posso passar na minha casa sem ter isso, porque por muito tempo eu não pude. E não cai a ficha, que hoje também não pode. E quer manter um padrão de vida acima daquilo que tem. Então a pessoa vive com a vida totalmente desorganizada. Deus vai mandar? Existe um outro tipo de organização também, que é a organização dos relacionamentos. Existem famílias que têm pouquinho recurso, mas aquele pouquinho é suficiente para quebrar o pau dentro de casa. Marido e a mulher não concordam sobre finanças. Os filhos e os pais não entram em um acordo com relação à vida financeira e as finanças são um problema dentro da casa. E aí pede, Senhor, manda mais. Vai vir mais recurso, os problemas vão só ficar 10 vezes piores e você vai ficar infeliz. Porque na verdade a casa não está organizada para receber aquilo que você está pedindo. Você já viu como que muitos irmãos, de repente, viram inimigos e até assassinos uns dos outros por causa de uma coisa chamada inventário de família? Muitas vezes, Deus pode estar segurando aí certas bênçãos que você está pedindo há um tempão, porque está faltando o momento de você organizar. Imagina, lá na hora da multiplicação de pães, se Jesus não faz isso que eu falei agora há pouco,
de dividir em grupos menores, de organizar o povo. Se ele fala simplesmente, atacar! Eu brinquei aqui, né, do pessoal avançando, mas, gente, tumulto gera morte. Você já viu, já deve ter ouvido histórias aí a respeito disso, de pessoas em show e tal, teve lá um estouro, alguma coisa, sai todo mundo correndo, morre gente. Na igreja do pastor Spurgeon, lá na Inglaterra, no culto de inauguração do novo templo deles, milhares de pessoas ali dentro, Satanás botou umas pessoas lá dentro para gritar assim, fogo, fogo, no meio do culto. O povo saiu correndo, se não me engano morreram uns 4. O pastor ficou em depressão depois de um tempão por conta disso. Estouro, o que aconteceria ali, se Jesus liberasse o povo para atacar a comida sem organização, a graça de Deus se transformaria numa desgraça. Para pensar se não é de organização e disciplina que você não está precisando para que você consiga algo mais do que aquilo que você tem, para que você consiga multiplicar um pouco da bênção que Deus tem dado a você. Ainda tem mais uma coisa aqui fundamental, tá? Que é o seguinte, quando o pessoal, todo mundo come e se farta, Jesus manda fazer uma coisa, quem se lembra? Recolher as cestas que sobraram. Quantas cestas de pães sobraram? 12 cestas. De 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos, retornaram 12 cestas de pão. E Jesus não gosta que sobra. Isso é uma coisa muito séria para a gente poder pensar. Para você entender o porquê que ele não gosta dessa questão de sobra, deixa eu tentar usar aqui alguma ilustração. Vocês estão me vendo aqui com essa jaqueta? Estão vendo aqui? Essa jaqueta eu ganhei do Dutra há uns anos atrás. E ele não sabia disso, mas essa jaqueta era o meu sonho de infância. Minha mãe sabe que desde criança eu era doido por uma jaqueta de couro, dessas de motoqueiro mesmo. E aí o Dutra foi e me deu isso. E entrava uma nuvem na frente do sol, assim, opa, esfriou, deixa eu botar minha jaqueta. Né? Meu irmão ia me levar para o trabalho de carona numa Honda Bis. Espera aí, deixa eu botar minha jaqueta de motoqueiro. Como é que é? Dutra ficou feliz de ver como que eu gostava daquilo que ele tinha me dado. Imagina como o Dutra se sentiria ao chegar na minha casa e ver essa jaqueta jogada no chão, cheio, de repente, de mofo ou de lixo em cima. Ele não teria me dado a moto depois. Para completar com a jaqueta, né, Dutra? Irmãos, outra história triste que vai fazer você entender o que eu estou querendo dizer. Lá em Rondônia, nós, na igreja, não vou falar o nome da igreja, mas a gente começou a ajudar uma família que estava passando necessidade. E aí a gente começou a juntar roupa, alguns irmãos da igreja, e levar para essa família. E daqui a pouco essa família precisava de mais roupa, a gente juntou mais roupa e levou. E aí daqui a pouco a gente chegou na casa dessa família, eles estavam precisando de mais roupa, só que a gente viu uma fogueira no fundo do quintal, com as primeiras roupas que a gente tinha tirado do nosso guarda-roupa para dar para essas pessoas. Você daria mais uma roupa? Você pegaria sua calça jeans lá no guarda-roupa e daria? Foi dado por amor, não foi dado o resto não. Você daria para uma família dessa? De repente você deixaria ela passar um pouquinho de necessidade para ela aprender a valorizar, né? Deus faz isso com você. Se você entende que é graça de Deus tudo aquilo que você recebe, que foi o início dessa mensagem, não é? Que a gente deve agradecer porque qualquer grãozinho de arroz ali no seu prato foi Deus que te deu. Pois entenda dessa maneira, que qualquer coisa que você joga fora, que você desperdiça na sua vida, você está desperdiçando uma coisa que Deus te deu com tanto amor. Qualquer carocinho de feijão no prato, olha para aquilo ali e pensa, Deus me deu isso. Não joga fora, não desperdiça. O Brasil desperdiça toneladas e toneladas e toneladas de comida todo dia. Eu estava lendo a respeito disso quando eu estava preparando essa mensagem.
E eu fiquei assustado, não me lembro dos valores, mas daria para alimentar milhões e milhões de pessoas só com aquilo que é desperdiçado, desde o momento da colheita até quando chega na casa. E um dos momentos mais altos de desperdício, 20% de tudo que é desperdiçado, sabe aonde? Dentro da minha casa, dentro da sua casa, dentro da casa do brasileiro. Comida jogada fora, coisas que Deus derrama sobre nós, né, para nos abençoar, a gente desperdiça. Então isso é uma coisa que às vezes as pessoas não gostam e associam com miséria. Esse negócio de ficar economizando demais, que não sei o quê. Mas na verdade, tá certo, tem que economizar mesmo, porque aquilo Deus te deu com tanto amor. O recurso que você está lá desperdiçando, às vezes com a lâmpada acesa, desnecessariamente. Tem gente que fala, eu gosto de ter fartura na minha casa, vou fazer um monte de comida para comerem 2 pessoas. E aí todo dia vai um tanto para o lixo. Desperdício dos recursos que Deus te deu. Será que na sua casa não tem coisas sendo desperdiçadas? Para pensar, se houvesse menos desperdício, se houvesse mais organização, estou falando isso para mim também, tá? Eu sou uma pessoa que por natureza sou desorganizada e eu preciso me organizar. Se a gente tivesse mais organização, mais valorização daquilo que Deus dá, e um espírito mais grato, que reconhece que tudo que a gente tem veio de Deus, queridos, eu te digo, não precisava nem de milagre, porque a prosperidade vinha naturalmente. Mas Jesus deixou esse exemplo para a gente numa situação de milagre, e como eu falei para vocês no início, de milagre mesmo. E eu creio que a gente pode alimentar muito mais gente, que a gente pode ajudar muito mais gente, que foi o propósito aqui, e até a nossa própria família, de maneira sobrenatural. Se a gente colocar esse exemplo de Jesus em prática na nossa vida. Eu queria poder chegar e chamar você aqui à frente e falar assim, agora eu vou botar a mão na sua cabeça e você vai sair multiplicando. Mas não. Você precisa de disciplina para colocar cada uma dessas coisas em prática. E eu quero nesse momento sim orar. Mas por você que sente que em alguma dessas 3 áreas, ou até em 2, ou nas 3, você precisa de força para colocar em prática. Vem para cá, que orar eu posso, por isso eu posso. Vou orar pela sua vida, para que você tenha força, motivação, para botar isso em prática para valer. Pode vir. A igreja toda, eu acho. Os outros irmãos, aqueles que puderem se colocar de pé e ajudar a abençoar esses que estão aqui à frente, estendam as suas mãos para cá. Pai, primeiro nós agradecemos, porque além dos recursos que o Senhor tem nos dado, o Senhor também tem nos dado ensino, o Senhor também tem nos desafiado e nos mostrado coisas que nós precisamos mudar nas nossas vidas. E por isso nós pedimos nesse momento, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê um coração grato, que nos ajude a olhar para os recursos que o Senhor tem dado, independente do tamanho, se são 2 moedinhas, ou se é um grande recurso financeiro. Nos ajude a olhar com isso como sendo algo que veio do Senhor, algo que a fonte é o Senhor. Nos ajude a ter esse espírito grato, meu Pai. E eu te peço nesse momento, por cada um de nós, que o Senhor nos ajude a sermos organizados, nos ajude a organizar a nossa casa, nos ajude a organizar nos relacionamentos, meu Pai. Eu sei que tem certas bênçãos que estão sendo pedidas há muito tempo e que provavelmente ainda não vieram porque ainda precisa marido e mulher se acertar em algumas coisas que não foram acertadas. E na verdade aquilo que se pensa que é uma bênção pode vir a ser um problema maior ainda se essa organização não acontecer. E eu te peço em nome de Jesus, organiza, meu Pai, nos ajude a organizar, nos dá esse entendimento no momento da prática, no momento que a gente precisa de esforço, no momento que a gente precisa de negação de nós mesmos para colocar em prática esse ensino. Em nome de Jesus, Senhor,
Venha nos dar essa força para colocar isso em prática. Pai, e eu quero agora te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar a não desperdiçar aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós reconhecemos que o Senhor tem nos dado muito, e muitas vezes essas coisas escorrem pelo ralo, sem a gente perceber. Coisas deixadas fora da geladeira, coisas gastadas de maneira supérflua, que são verdadeiro desperdício. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a ver aquilo que é essencial nas nossas vidas, meu Pai. Nos ajude, Senhor, a não deixar que as coisas se estraguem, que as coisas se percam mesmo, debaixo do nosso nariz, Senhor. Nos dá esse discernimento, meu Pai, essa força de vontade, para não deixar nem que um grão de arroz se perca, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.